Vamos lá. A tarefa de secretaria-geral, ela é uma tarefa bastante... ela dá muita gratidão, mas ela também tem as suas responsabilidades. E a gente estar ligado a uma força política, ela dá também a responsabilidade, e não estar ligada, como no meu caso, também dá a responsabilidade. Porque eu brinco, aí era a brincadeira que eu ia fazer, eu sou de todo mundo e não sou de ninguém, né? Então, apanho de todo mundo e ninguém vai lá fazer um carinho para ficar tudo bem. Né? Mas, de qualquer forma, é importante que as pessoas também se sintam à vontade para esse entendimento. O que nós discutimos desde o primeiro congresso é que nós, na Intersindical, nós somos independentes, e essa é a nossa formulação. Nós fazemos uma construção política aqui em que a gente demanda para os partidos políticos, demanda para o Estado, demanda para o governo, e não o contrário. E isso é o que nos torna o que nós somos hoje. Então, as pessoas precisam, a todo momento, sentir-se livres em relação a isso. Já fizeram o sorteio aí? Eu que vou sortear? Meu Deus. Eu tirei o primeiro aqui, vem 2 papéis. Então, eu acho que um pouco é isso. Nessa construção que a gente fez nesses anos todos, foi sempre tentando segurar, contemplar todas as leituras que tem dentro da Intersindical, às vezes uma leitura um pouco mais para lá, às vezes um pouco mais para cá. A primeira força que eu sorteei foi Resistência e Luta. Primeira é Resistência e Luta. Põe aí, por favor, número 1 aqui. Aí, um aqui, ó, Resistência e Luta. Depois LCB. TLS. Ó, não fui eu, tá na mão do Matheus e eu tô pegando dobradinho. Primavera. Ficou 2 por último aqui. Fortalecer e o último é o Resistência, o Revolução Solidária. Revolução Solidária, tá? Então, vai ser nessa ordem. O que eu quero registrar é que a gente tenta, no cotidiano, fazer uma mediação do que são as posições mais fortes, mais contundentes em um assunto ou em outro, e a gente leva à política. Uma política que exige da Intersindical, em alguns momentos, enfrentar as outras centrais no movimento sindical, e aí as pessoas dos estados sabem disso. Eu vejo a Neiva lá no Rio Grande do Sul, o pessoal do Rio Grande do Norte, quando tem que fazer, principalmente é os que eu vejo mais no Instagram, tá? Tem que fazer um enfrentamento e demarcar uma posição política, às vezes, como a menina do MTST disse, vacilante de alguns. Aqui agora a gente só está nós, pode falar deles, né? Pode falar deles. Posição vacilante de outras centrais, e a gente tem que se colocar como responsável. Por quê? Porque nós temos uma linha política. Nossa linha política, ela se pauta pela base, se pauta por organização da base, se pauta por democracia, se pauta pelo internacionalismo, se pauta por... são 5 princípios. Classista, e falta um aqui, que a Nádia e a Nadine vão me comer, qual que eu esqueci. Mas a gente se pauta por princípios que estão aqui colocados na nossa tese, que agora o pessoal vai apresentar. Primeiro é a Resistência e Luta. Hamilton, está com você a palavra. A gente pensou em 12 minutos para depois dar tempo aos debates, tudo bem? Tudo bem? Te aviso com 10? Ok. Boa tarde a todos e todas presentes aqui. Vou usar minha descrição. Sou o professor Hamilton Assis, baiano de Salvador, homem negro, com 1,88 m de altura, careca, barba branca, barba grisalha, usando uma camisa vermelha com inscrições... Não, é que tinha feito para a camisa do Resistência e Luta e eu acabei de trocar. Né, branca, com inscrições intersindical. Pois bem, então, eu primeiro gostaria de pedir licença, como eu fiz aqui pela manhã, né, à nossa ancestralidade indígena, negra e popular, sobretudo aos mais velhos, porque eles foram responsáveis por trazer esse legado de lutas e conhecimento que nós estamos ressignificando no presente. Também aos mais novos, como eu já tinha dito antes, porque eles serão responsáveis por transmitir conhecimentos, ressignificando para as futuras gerações de lutadores e lutadoras. Gostaria de saudar a mesa na pessoa da presidenta Nilza,
primeiro por essa novidade, né, histórica, que é a primeira mulher presidente de uma central sindical no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa registrar isso com muita força. Saudar a plenária na pessoa da figura que me inspira, que é uma liderança que eu respeito de muito tempo, a companheira Rita Lima, que está aqui presente. Muito obrigado, certo? Gostaria de aproveitar também para falar da minha alegria de voltar a fazer parte da Intersindical, que eu ajudei a construir no passado, mas que desvencilhamos naquele momento, né, em função, né, de alguns contextos e de contradições que estavam colocados naquele período, e aí eu fui fazer parte da CSP com Lutas, como a gente já havia colocado aqui, mas quero dizer que a nossa volta compreende alguns consensos importantes e a necessidade de fortalecer a unidade da classe trabalhadora e, sobretudo, da necessidade da gente estar cada vez mais unido para enfrentar esse contexto político que é cada vez mais perverso, que impõe desafios, né, gigantescos para a classe trabalhadora no Brasil e no mundo, mas por essa central está reunindo lutadores e lutadoras combativos que, de certa forma, se pretende construir uma perspectiva de esquerda e uma perspectiva socialista para o nosso país. Estamos aqui hoje porque acumulamos também alguns consensos necessários para a nossa luta. O primeiro é que a classe trabalhadora é diversa e contraditória, e que a organização de uma vanguarda política é extremamente necessária para fazer luta política, para fazer revolução, para organizar a classe e, sobretudo, conduzir ela a um projeto de sociedade que a gente acredita que seja justo, democrático, solidário e socialista. Segundo, que a luta de classe é o grande motor da luta política e social na nossa sociedade contemporânea. Disso nós não temos dúvida e é por isso que nós também estamos juntos aqui nessa tarefa. Que a luta contra as opressões de raça e gênero estruturam a dominação capitalista que vai provocar a exploração desigual da classe, criando segmentos que podem ser descartados e excluídos de direitos. Quarto, que o contexto político atual de avanço da extrema-direita e dos fracassos de alternativa de esquerda em todo o mundo e da defensiva dos trabalhadores a nível mundial exige uma ação firme das vanguardas políticas e sociais e de defesa dos direitos históricos dos trabalhadores brasileiros, do mundo e do mundo. Nesse sentido, a construção da unidade de luta política da classe trabalhadora é fundamental para retomar a ofensiva do trabalho contra o capital. Quinto, que embora as redes sociais tenham se tornado um local de disputa das ideias hegemônicas e contra-hegemônicas, que a organização da classe em suas mais diversas dimensões, ainda assim tem as ruas como seu principal objetivo pedagógico de formar consciência política da classe trabalhadora e de denunciar as mazelas do capital. Sexto, de que a crise internacional do capital ameaça a existência do planeta e da humanidade. Sétimo, que a crise do capital é uma crise estrutural, com repercussão direta na vida de quem vive do trabalho, pela intensificação da exploração dos recursos naturais e que tem provocado fragmentação, impactando a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras e provocando as emergências climáticas, como consequência das graves para as populações mais pobres e os países dependentes. Oitavo, que a guerra imperialista que ocorre no planeta estão instaurando uma nova etapa da dominação capitalista e redesenhando a geopolítica mundial. Sobretudo, apresentando e revelando um elemento que nós consideramos fundamental, que é o declínio do poder americano, econômico americano, norte-americano, certo? E que tenta se impor através da força das armas e do poder bélico que hoje acumula, compreendendo que hoje a economia da guerra ela tem sido determinante no processo de impor a hegemonia imperialista no mundo, mas que esse mundo multipolarizado, com a luta imperialista que tem colocado, tem revelado novos atores imperialistas dentro desse processo, dentre eles a China, né, que é o principal alvo e objeto das guerras hoje implementadas pelos Estados Unidos no mundo. Portanto, a luta contra o imperialismo, seja ele aonde for, principalmente o imperialismo norte-americano, é fundamental no sentido de unificar a classe nesse processo de enfrentamento e construção dessa nova sociedade. Nono, que a mitigação e a exploração do capital não é uma opção,
das nossas lutas e que a única alternativa à frente a esses eventos é a construção de uma nova sociedade com um novo modelo civilizatório que rompa com a exploração capitalista e que tenha como objetivo a construção dessa sociedade tão sonhada por todos nós, que seja democrática, anti-imperialista e que respeite a diversidade da classe e a autonomia dos povos e da classe trabalhadora. Que no Brasil, o avanço da extrema-direita é reflexo do seu avanço mundial e das influências das big techs, da disputa ideológica e gestão do controle do trabalho na sociedade contemporânea, que tem as novas tecnologias como grande ponta de lança desse novo contexto. E que tem se tornado um grande desafio, na medida que as tecnologias nos permitem também avançar no sentido de construir possibilidades de comunicação, de disputas contra-hegemônicas, mas elas, sobretudo, têm sido carregadas hoje por uma disputa desigual, completamente desrespeitosa, para além do que a gente pode imaginar do submundo hoje que está colocado nas redes sociais, que ameaça, sobretudo, a nossa possibilidade de continuar construindo uma perspectiva civilizatória para a humanidade que seja respeitosa, que garanta a dignidade humana e, sobretudo, uma sociedade mais justa e igualitária. Que durante muitos anos as vanguardas da classe trabalhadora acreditaram que a luta econômica por melhores condições de salário fosse possibilitar a compra de melhores condições de vida e trabalho. Por isso, a gente está aqui hoje analisando esse contexto, compreendendo que nós precisamos dar uma outra dimensão da vida, da luta política na nossa sociedade. O exemplo que nós tivemos aqui é a luta dos companheiros hoje que trabalham por aplicativo, a luta do VAT, que tem colocado para a gente, resgatado bandeiras históricas, como a redução da jornada de trabalho sem a redução dos salários, e que é um desafio, que é um debate que nós havíamos colocado no passado, durante as nossas lutas, mas que praticamente foi abandonado no contexto mais atual e que foi retomado com grande força, com grande energia, exatamente quando ela ataca, precariza, impõe condições desumanas para esses trabalhadores. Então, portanto, a nossa luta é para compreender que a classe trabalhadora, além de diversa, ela é única, e por isso nós queremos compreender que o discurso construído no passado da questão da vanguarda da classe trabalhadora precisa ser compreendida hoje por outro prisma, e nesse sentido incorporar a luta de todos os companheiros, lutadores, a luta contra a opressão e, sobretudo, a luta pelo direito à cidade, ela é fundamental para que a gente possa, de certa forma, estabelecer um novo patamar de luta em nosso país, de avanço da classe trabalhadora e da sua consciência de classe. Eu digo isso porque hoje eu me coloco no lugar que tem sido fundamental para a gente pensar de como a gente pode ajudar a classe trabalhadora a avançar em novas conquistas. Eu falo também do parlamento, embora esteja representando aqui um segmento de trabalhadores, eu também falo com esse pé no parlamento e a gente, como dizia Paulo Freire, a cabeça pensa aonde o corpo pisa. E, nesse sentido, eu compreendo que a luta pelo direito à cidade, algumas pautas que são fundamentais na sociedade ser defendida, precisam ser incorporadas urgentemente pela classe trabalhadora, assim como a luta pela redução da jornada de trabalho. Eu acho que uma das lutas estratégicas e fundamental é a luta pelo tarifa zero, pela construção de um sistema único de transporte coletivo que permita acabar com a segregação territorial dos trabalhadores, porque nós compreendemos que a mobilidade urbana ela é fundamental para assegurar outros direitos, porque não é justo que os trabalhadores continuem levando 2 horas para se deslocar para o trabalho, até 4 horas em algumas grandes cidades, nas principais grandes cidades do nosso país, e a gente acaba não sobrando tempo para fazer a luta. E como bem disse a companheira Zilmar, ela que fez a sua fala na noite de ontem, que trouxe essa abordagem, nós precisamos de tempo não só para garantir a saúde da classe trabalhadora, mas sobretudo para cuidar das nossas famílias, mas sobretudo o tempo para a luta, que é fundamental.
A fragilidade de eleição de governo de composição com setores conservadores terminaram por bloquear programas progressistas e frear e desarmar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras e colocá-los na defensiva. O resultado tem sido a implantação de políticas de austeridade e ajustes fiscais que transferem o ônus da crise para o capital, para os trabalhadores, que retiram recursos das políticas sociais para pagar a dívida pública, que financia o interesse do capital rentista, que o controle do orçamento público pelo Centrão, articulado pela extrema-direita, limita as ações políticas redistributivas do governo. Portanto, derrotá-lo nas urnas e nas ruas deve ser parte do nosso esforço para alterar a correlação de força no Congresso Nacional e na sociedade brasileira. Compreendemos também que, apesar dos limites do novo governo Lula.4, apoiar a luta pela reeleição no primeiro turno do companheiro Lula se faz extremamente necessário. Mas é necessário preservar a autonomia dos movimentos sociais para que possamos tensionar nas ruas disputas pelas mudanças necessárias. Nesse sentido, temos um conjunto de tarefas para o próximo período que não pode ser deixada para trás. O primeiro deles é reeleger o presidente Lula. O segundo, eleger o maior número de deputados e senadores e derrotar o Centrão. O terceiro, eleger governadores comprometidos com as pautas da classe trabalhadora, a luta contra o feminicídio, defesa do meio ambiente, contra o desmonte da legislação ambiental, fim da escala 6x1 sem redução do salário, contra o ajuste fiscal e pela taxação das grandes fortunas. E para concluir, por último, qualificar politicamente a vanguarda social e parte fundamental da nossa tarefa para garantir sua autonomia e seu protagonismo para a emancipação frente ao capital. Por fim, desejo que os orixás e todos os santos, mas, sobretudo, a autodeterminação da classe trabalhadora, nos leve a continuar a sonhar com um modelo de sociedade comandado pela classe trabalhadora, que seja mais justo, mais democrático, mais igual, mais fraterno e, sobretudo, socialista. Ousar lutar, venceremos. Ousar lutar, venceremos. Muito obrigado. Parabéns e obrigada, companheira Milton. Fez a fala no tempo. Passou um tiquinho, mas teve as palmas que impediram. Agora vamos passar para o companheiro da LCB, que é o Igor, né? Passando o microfone lá. 10 eu aviso aqui, eu mando um papelzinho. 12 eu mando o conclua, tudo bem? Bem, boa tarde, camaradas. Acho que esse congresso, e por si só, a sua convocação, a sua realização já é uma vitória política da classe trabalhadora, num momento extremamente desafiador, né, para a classe trabalhadora brasileira, para o povo brasileiro em particular. Eu acho que a principal marca da conjuntura internacional e que hoje, com o desenrolar dos acontecimentos internacionais, cada vez mais essa conjuntura internacional ela vai agir sobre o nosso país, ela vai agir sobre o nosso cotidiano, ela não é uma coisa distante quanto a gente fazia em outros momentos, né? A América Latina e o Brasil, em particular, eles estão sendo tragados para esse conflito internacional que está acontecendo agora. Né? Nós estamos vendo o trumpismo, ele não é um ponto fora da curva do imperialismo americano, ele é funcional para o imperialismo estadunidense, por mais que haja divergências, que o próprio povo dos Estados Unidos o rejeite, né? A gente está vendo o que aconteceu em Minneapolis e outros locais, né? Ele é funcional para o imperialismo, né? Ou seja, ele obtém vitórias para a continuidade de um império que já foi colocado aqui, que está em decadência. Então, essa figura que é colocado como um louco, uma pessoa fora da curva, ele não é. Ele é parte orgânica do imperialismo estadunidense. E outra questão, ele coloca, como muito tempo um presidente dos Estados Unidos não colocava, a América Latina é o nosso quintal, a América Latina é o nosso espaço de hegemonia, e aqui ninguém tasca, aqui ninguém entra. Né? O que ele fez em janeiro, ao invadir um país soberano, sequestrar um presidente e uma deputada da Assembleia Nacional, levar para um julgamento absolutamente falso, né? Que é o julgamento do presidente Maduro e de Cília, agora no tribunal lá de Manhattan, do sul de Manhattan. Né? Isso é uma coisa quase que inimaginável. E agora ele ameaça Cuba, né? Diz que Cuba será parte
que ele vai mandar em Cuba, ele coloca isso sem nenhum pudor, né? E também ameaça a Nicarágua, né? A possibilidade de um sequestro da companheira Rosário Murilo é real, né? Os companheiros nicaragüenses têm essa preocupação de haver uma ação parecida na Nicarágua como houve na Venezuela, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, particularmente, tem um cônsul-geral dos Estados Unidos que, coisa inédita, a gente nunca sabia que era o cônsul, né? O cônsul era uma figura um tanto quanto discreta, ele é uma figura que circula pelos meios políticos e acabou de assinar com o Caiado como é que a gente pode chamar, um acordo, um tratado com o Estado de Goiás para explorar terras raras, mesmo sabendo que terra rara é uma atribuição da União, né? E esse cônsul é um sujeito que trabalhou com o Marco Rubio e que talvez tenha mais peso até que o encarregado de negócios, porque o Trump não se digna a mandar um embaixador aqui para a gente, né? Então, a intervenção estadunidense está aqui, né? Uma eventual derrota para os Estados Unidos no Irã, ou o que ele declara em vitória, não impede o Trump de assestar as baterias contra o nosso país, e eles já estão sinalizando quem eles apoiam nas eleições de 2026 e como eles vão atuar nessa campanha de 2026. Então, portanto, eles querem colocar as organizações criminosas, que a gente precisa dizer o nome, como organizações terroristas para facilitar, para permitir uma intervenção no nosso país. Então, depois de muito tempo, o Brasil vive, acho que desde 64, o Brasil vive uma ameaça de intervenção direta do imperialismo estadunidense aqui no nosso território. Isso é uma questão que nós, na nossa análise de conjuntura, na nossa luta cotidiana, vamos ter que levar em conta. Essa é a conjuntura desafiadora e, de certa maneira, ameaçadora que nós estamos vivendo, né? Essa é uma questão. E a outra questão é que tem um outro fenômeno, além dessa posição do imperialismo em decadência, agressiva, não se preocupando em intervir nos países, matar gente, né? Bombardearam uma escola no Irã, mataram 180 crianças, mataram vários pescadores e trabalhadores do mar na Colômbia, no litoral da Venezuela, do Trinidad e Tobago, né? Eles não têm nenhum pudor, nenhuma limitação para matar pessoas que não... Só eles dizerem é narcotraficante, né? Da cabeça deles e uma justificativa. Eles não têm nenhuma preocupação em genocidar, em produzir morticínio, né? E aí é um fenômeno do fascismo, né? Nós estamos vendo, né, o fascismo renascer no mundo e no nosso país, e o fascismo com uma face mais agressiva do grande capital. O fascismo com uma face agressiva do capital financeiro, né? Não é à toa que a gente vê aí no Master, a gente olha esse banqueiro que está preso, o que ele é? Ele é de uma falsa igreja evangélica, uma falsa liderança religiosa, ligado a políticos do Centrão e ligados ao núcleo duro do bolsonarismo. Não é à toa que eles contribuíram para a campanha do governador aqui e do próprio Bolsonaro, na casa dos milhões de reais. Isso que a gente viu por dentro, declarados no TSE. Então, a classe trabalhadora e o povo brasileiro tem como desafio enfrentar e derrotar o imperialismo na sua face mais agressiva e o fascismo. E isso deve guiar a nossa atuação agora em 2026. Derrotar o imperialismo estadunidense e derrotar o fascismo no Brasil e no mundo, né? E cada vez mais em solidariedade com nossos irmãos aqui da América Latina, né? Isso é um aspecto da conjuntura. Só que para a classe trabalhadora, para os setores populares, não basta apenas um discurso democrático, genérico, as instituições estão funcionando, os golpistas foram para a prisão, né? Essa luta anti-imperialista e antifascista, ela tem que ter uma concretude, uma materialidade na própria vida cotidiana das pessoas. O que nós temos visto nos últimos anos, período Temer, Bolsonaro, e que a eleição de Lula em 2022 não reverteu ainda, né? Nós vemos uma desestruturação do mercado de trabalho, né, em que, por decisão judicial do Supremo, não foi votado no Congresso nem essa formalidade, nós vivemos a terceirização irrestrita. Nós vivemos uma reforma trabalhista
que foi uma reforma contra a CLT, contra os direitos dos trabalhadores, mas foi também uma reforma antissindical. Né? Nós, a nossa atuação do cotidiano, nós vemos os nossos locais de trabalho ter o mesmo número de pessoas, mas a gente é obrigado a falar para menos gente, porque boa parte desses locais de trabalho as pessoas estão com crachá, que a pessoa, o companheiro trabalhador ele é de uma empresa que tem um CNPJ de construção civil, ou asseio e conservação, né, que o piso é bastante baixo, e os companheiros, as companheiras estão lá, fazendo manutenção de máquina, fazendo trabalhos de atividade fim, né? E isso foi liberado. E nós estamos vivendo uma ameaça agora da pejotização extrema, que aí a contratação, né, os acordos coletivos viram letra morta, porque vai para a vida civil. Ou seja, a relação de trabalho ela se torna como uma relação comercial, que como a gente fizesse uma compra de uma geladeira nas Casas Bahia. Né? Não teria a proteção, ainda que existe, né? Principalmente dos camaradas, dos companheiros das companheiras do setor privado. Né? Então, nós estamos vendo essa tentativa, né, de dissolução das relações formais de trabalho e da retirada de direitos cada vez maior. Né? Nós estamos vivendo, isso foi falado aqui hoje de manhã, né, do ponto de vista formal, os números macroeconômicos estão bons, né, menor desemprego, fevereiro agora, menor desemprego desde 2012, a renda do trabalhador formalmente crescendo, inflação relativamente baixa, né? E o PIB, que cresceu menos, né, 2,4%, mas sem entrar nessa discussão macroeconômica, os números aparentemente estão bons. Só que se a gente for olhar aí embaixo, o que a gente está vendo? As condições de trabalho que as pessoas estão vivendo, né? Que a gente não precisa, a gente está constatando isso. Segundo, nós vemos os bancos tipo Digimais do Bispo Macedo, que vai quebrar que nem um Master, está com 8,5 bilhões de reais de patrimônio líquido negativo, Mercantil, aí os nomes, Crefisa, né? Drenando as rendas dos aposentados, dos trabalhadores, dos beneficiários de prestação continuada. Nós estamos vendo o cálculo, que é um cálculo, o impacto, né? O cálculo econômico é uma coisa, o impacto na vida cotidiana é outra, é mais de 28% em média da renda das pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras comprometidos com os juros. Né? Outra questão, o preço da energia. Nós estamos vendo aí a ausência, então é fundamental, sem entrar na explicação. Reestatização da BR Distribuidora, reestatização da Eletrobras, para que haja preço justo para a energia, para os trabalhadores e para as atividades econômicas. Isso tem que estar aqui na nossa resolução. Né? A questão do teto do gastos, ou seja, é uma série de questões que nós temos que levantar. E nós temos que aprofundar a nossa organização. E não podemos esquecer uma coisa, nós temos essa visão aqui imediata de melhoria de condições de vida, da melhoria das condições de trabalho, da organização dos trabalhadores. Mas acho que este plenário em particular, ele não pode esquecer que para a classe trabalhadora, no Brasil e no mundo, não basta apenas a melhoria das condições de vida imediatas. Nós queremos uma nova sociedade. Nós queremos uma sociedade sem exploradores e sem explorados. Nós queremos uma sociedade socialista. Nós temos que ter isso no horizonte. E tendo clareza que a burguesia brasileira, nem as reformas, nem as melhorias ela aceita. Só com muita luta, só arrancando com muita luta. Questões, inclusive, que podem até, teoricamente, beneficiar setores da burguesia. Mas agora, o que é a burguesia? Qual é a opção da burguesia brasileira? É a pilhagem dos recursos naturais, é a pilhagem dos fundos públicos e a exploração ilimitada do trabalho. É isso que a burguesia brasileira tem colocado contra a classe trabalhadora. Então, a questão do socialismo, de uma sociedade sem exploradores e explorados, ela não é apenas uma questão teórica ou utópica. Ela é uma questão para a gente já debater nas nossas áreas de atuação, nos nossos locais de trabalho, nas nossas categorias, que uma sociedade é possível, uma sociedade diferente é possível e que tem que ser realizada e tem que estar nos objetivos da classe trabalhadora. Valeu. Nem precisou do conclua, deu no tempo certinho. Agora é o companheiro Alan, da TLS. Vou fazer o mesmo esquema, tá, Alan? 10 minutos e aí os 12 é o conclua, tá bom? Boa tarde a todos. O meu nome é Alan Martins, faço parte da TLS. É o meu primeiro congresso junto a vocês,
Com isso, queria saudar a todos aqui presentes. É muito importante o papel que a Intersindical está fazendo. E é tão tamanho isso que eu, como hoje, professor do Estado de São Paulo, da rede pública, categoria O, as falas aqui entram naquilo que eu defendo como luta. Organizar os trabalhadores. E essa organização não tem que partir somente de nós aqui, mas tem que partir também da base da categoria. E eu falo aqui que é alguém que vive diariamente a realidade do Estado de São Paulo. Hoje, sob o governo de Tarcísio de Freitas, o que a gente vê é um conjunto de ataques à educação e aos serviços públicos, não somente na educação, na saúde, na segurança, na pesquisa. Um projeto que não só corta, mas um projeto que precariza, que desvaloriza todo o serviço público, tudo que favorece a ciência, o que enfraquece não somente os espaços públicos, mas também esse espaço que é diretamente ligado ao trabalhador, ao povo. Não é somente a escola, não é somente hospitais, não é somente a segurança, parques. O objetivo desses grupos da extrema-direita, como acontece no São Paulo, é retirar tudo dos trabalhadores e deixar nada. Só um minuto. E quando a gente olha para dentro das escolas, essa realidade fica ainda mais dura. A situação dos professores é um exemplo claro disso em São Paulo. A instabilidade, a falta de direitos, a insegurança constante, os faróis que aparecem para avaliar professores, perdas de direitos constitucionais, perseguição e o adoecimento desses professores. São trabalhadores que mantêm a escola funcionando, mas não são tratados como profissionais. Eles são descartados. A gente não está sozinho. Isso é fato. O professor não está isolado. Ninguém está sozinho nessa luta. Toda essa luta é dos trabalhadores. Essa luta é o nosso papel de organizar. Essa luta ela tem que ser utilizada não somente no campo estadual, não só no campo nacional. Tem que ser utilizada como uma referência internacional. Não é só aqui que sofre os trabalhadores. Os absurdos que acontecem na Palestina, os absurdos que acontecem no Irã, uma escola ser atacada, crianças serem alvos de mísseis, e ao mesmo tempo a gente vê essas realidades e não consegue, ao menos, demonstrar politicamente qual que é o nosso papel, nós temos que organizar. Com isso, companheiros e companheiras, essa realidade que a gente enfrenta aqui não está isolada. Ela faz parte de uma conjuntura mais ampla, de uma crise profunda do capitalismo, que estabelece todas as suas conjunturas e todas as raízes. Quando a gente olha para o cenário internacional, o que vemos é o avanço de uma verdadeira tragédia para a vida dos trabalhadores e dos povos oprimidos. Guerras, fomes, destruição ambientais, retirada de direito. Tudo isso se intensifica no momento que o sistema capitalista mostra mais a seu lado mais cruel, o seu mais lado cruel do seu limite. A destruição de povos, a invasão. Um dos exemplos mais brutais disso está acontecendo hoje na Palestina, no Oriente Médio. O que está em curso não é um conflito, como já foi debatido amplamente na Intersindical, é um massacre. É um genocídio de um povo palestino que há décadas resiste à ocupação, à violência e à negação de seus direitos mais básicos, que é a vida. É importante a gente dizer com todas as letras, esse tipo de violência não acontece por acaso. Está ligado diretamente aos avanços da extrema-direita do mundo, como acontece aqui no Brasil, como acontece na Argentina, como acontece no Chile, que alguns anos atrás, não passa nem 20 anos, houve uma manifestação que mudou a Constituição chilena, mas a extrema-direita volta com força no Chile. Com essa desumanização dos povos, a defesa nossa é a luta, é o fortalecimento das categorias, e isso a gente provou antes dessa mesa. O papel da intersindical na organização dos trabalhadores dos aplicativos é um exemplo de luta, é um exemplo de organização.
A extrema-direita não pode vencer. E a gente está demonstrando isso através da nossa organização. Justamente no momento que eles exploram, através do medo, das incertezas, das desesperanças, a gente avança na esperança, na luta, na organização e no cumprimento do nosso dever, que é respeitar os trabalhadores. Isso vale aqui na Intersindical, isso vale em qualquer local que a gente esteja atuando. No Brasil, a gente viu o que significa o avanço da extrema-direita. O que acontecia no início do governo Inácio, junto com a tentativa de golpe, já era um sinal do que ia acontecer na eleição de 2026, aonde a extrema-direita, com todos os seus papéis, com toda a sua força e toda com a sua fake news, vai trazer uma luta para retirar todos os direitos básicos da Constituição. Se a Embraer fosse vendida durante o governo Bolsonaro, não teríamos o avanço da Embraer e muito menos dos gastos Gripens. Se a Petrobras tivesse sido privatizada, o combustível hoje, com certeza, estaria na casa de R$10. Isso sem retirar o básico, que são as refinarias. O que aconteceu com as refinarias do Brasil é um crime aos caminhoneiros, é um crime aos motoristas, é um crime do povo brasileiro. Não é somente o combustível, mas o valor em si. Aí vem uma coisa importante. A reeleição do Luiz Inácio da Silva não pode ser vista como fim. Ela, sim, é o início de uma parte, de uma estratégia mais ampla de abarrar a extrema-direita a partir de um espaço importante. Apoiar a reeleição do presidente Lula, ela é a coisa mais importante nesse momento para todos os lutadores da esquerda. Porque abarrar a extrema-direita é abarrar um projeto que vai destruir de vez, não somente os serviços públicos, mas os direitos básicos da Constituição para os trabalhadores. É fundamental derrotar politicamente esse projeto autoritário nas urnas, mas é igualmente fundamental entender que, se não, somente a eleição não se resolve. A luta, ela é constante, a luta tem que ser permanente, porque a verdadeira mudança não vem somente de cima, vem da organização da base, da mobilização dos trabalhadores dos locais de trabalho, nas escolas das periferias. E é por isso que o papel de todos nós aqui é manter a resistência, é manter-nos organizados para dialogar e construirmos alternativas para a classe trabalhadora. E quando a gente fala em construir essa alternativa, a gente também precisa garantir que ela seja profundamente comprometida com a defesa da vida, com a igualdade, com a justiça e ao respeito aos povos. Companheiros e companheiras, o que estou colocando aqui é um desafio grande para nós. Também uma responsabilidade histórica. A crise está aí, os ataques estão acontecendo e a extrema-direita está organizada. Mas nós também estamos organizados e podemos ser mais organizados. Podemos avançar na luta. E, camaradas, agradeço esse espaço. Eu, como professor do Estado de São Paulo há 10 anos, eu não vejo outra saída do que uma greve. Eu não vejo outra saída do que uma organização junto aos trabalhadores. Eu não vejo uma solução sem ouvir as categorias. E a Intersindical, durante essa manhã, antes dessa mesa, provou isso. E todos vocês estão de parabéns. Obrigado. Agora vamos ver se vai ter alguma dissidência. Agora é a vez da Primavera. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar essa plenária em nome de todas as mulheres, da juventude negra, da população LGBTQI, dos camponeses, trabalhadores que lutam pela reforma agrária. Nós queremos avançar. E é fundamental, companheiras e companheiros, camaradas, que a gente tenha responsabilidade e compromisso
porque nós temos grandes convergências e o nosso ponto alto na intersindical é porque, de fato, essa mesa representativa aqui das diversas forças e presidida pela primeira mulher presidente de central neste país merece muito respeito. E nós sabemos que as nossas convergências são no combate ao fascismo, na nossa unidade de buscar lutar e enfrentar o imperialismo, garantir a soberania dos povos. E aí sabemos que nessa luta nós temos na presidência da República um presidente eleito, oriundo da classe trabalhadora e do movimento sindical, que precisa ainda avançar em muitas conquistas, mas nós não podemos negar o que nós conquistamos. É muito importante que a classe trabalhadora se fortaleça. E na luta, nós temos que nos formar e nos qualificar cotidianamente. Lenin já dizia que o sindicato é a escola de formação e a central sindical é a universidade. Então, nós temos profundo respeito pela nossa central sindical, que busca fazer este fortalecimento da compreensão e análise concreta da realidade. Ser classista é, sim, se preocupar com os nossos direitos, mas é preciso compreender que é na luta coletiva que nós vamos avançar. E aí, nós precisamos ter, na perspectiva do projeto nacional, uma busca por um projeto eleitoral que faça uma análise concreta das conquistas que nós tivemos. E a gente sabe que neste país ainda precisa muito para combatermos a extrema-direita e impedir o bolsonarismo de crescer e se fortalecer. Lamentavelmente, nós temos uma pesquisa recente que mostra que nós temos aí um estado de alerta. Nós não podemos deixar de nos preocupar, porque é preciso muita unidade de ação para ter uma política eficiente de comunicação, para chegar não somente à classe trabalhadora, mas é para chegar na família, na igreja, no bairro, em todos os espaços. E nós precisamos de ter estratégia qualificada para que a gente possa, com certeza, disputar. E aí, nossa presidenta já disse mais cedo da importância da gente disputar os territórios, da gente ocupar esses espaços. E nós temos aqui ainda para cobrar muito no avanço da reforma agrária. Nós precisamos exigir que as mulheres trabalhadoras rurais, as camponesas, tenham direito à moradia, tenham direito ao estudo, à qualificação, à formação, tenham respeito e possam ter previdência e direito à aposentadoria para todas e todos. Nós sabemos que é preciso que tenha fiscalização. Nós temos uma política nacional que valoriza muito o setor rentista. Olhem o que acontece agora com o Banco Master. Verifiquem qual é o acompanhamento e, de fato, qual é o poder do executivo neste país para impedir os rombos. Infelizmente, é muita gente metida nessa retirada de dinheiro dos trabalhadores, dos fundos de previdência. E nós não podemos nos calar. Nós precisamos denunciar e compreender que é fundamental, para além da reforma tributária, para além da perspectiva que a gente tem de reduzir as altas taxas de juros, também diminuir ainda a taxação dos aposentados, reduzir, na verdade, essa taxa altíssima que cabe aí à classe trabalhadora. Avançou, sim, e a gente sabe que quem ganha até 5 mil está isento. É muito importante e é preciso mostrar isso claramente para o trabalhador que vai ganhando aí possibilidade maior de compra. Mas nós precisamos avançar também na defesa do Sistema Único de Saúde. A saúde está precarizada porque municípios e estados brasileiros não fazem o seu papel e, infelizmente, há muita gente morrendo sem assistência médica. Nós queremos, sim, ter os especialistas, mas muitas vezes não tem seringa, não tem álcool, não tem ingredientes necessários do dia a dia, básicos para o atendimento do trabalhador e da trabalhadora. E a violência chega
contra médicos e enfermeiras, e nós precisamos aqui dar conta dessa discussão. Eu sou da educação. Sabemos que avançou muito na construção das escolas de tempo integral, mas não basta tempo, é fundamental avançar para que os trabalhadores tenham qualidade, sejam valorizados, respeitados e não tenha tanta violência na escola como ainda tem. Meu tempo é muito curto. Eu quero dizer que na questão das mulheres, somos maioria, precisamos ocupar maior representação nos espaços de poder, seja na empresa, seja no Senado, seja nos cargos majoritários, inclusive nas nossas entidades sindicais. Muito obrigada a todos e todas. Boa tarde, gente. Eu sou o Matheus, sou da CNTE, da direção da Intersindical, e não vou fazer uma fala tão animada quanto a Ilma, tá? Não vou competir, que eu vou perder feio. Bem, pessoal, tem muitas convergências entre a gente, né? Todo mundo sabe que é uma conjuntura muito adversa no plano internacional, no plano nacional, de que a gente tem uma tarefa de reeleger o Lula e ampliar a bancada de esquerda, de disputar as agendas de mudanças mais profundas, de enfrentar o neofascismo, e isso é possível com organização e mobilização, né? Acho que uma boa parte da agenda aqui já foi apresentada por todo mundo que falou antes, nas mesas da manhã, então não vou me repetir nisso. Eu vou tentar trazer aqui um outro debate, uma reflexão, que ela é muito mais uma pergunta para a gente do que um apontamento de um caminho, né? A gente vive já há alguns anos, né, em embates aí políticos e eleitorais e muitas vezes perdendo para a extrema-direita em muitos lugares. Essa é a realidade de muitos municípios, da maioria dos estados. Já perdemos uma eleição presidencial, ganhamos outra por muito pouco e estamos aí no risco de perder ou ganhar uma próxima eleição. E por quê, né? Por que isso acontece? É uma pergunta para a qual a gente não tem resposta ainda. Agora, certamente, é um processo diferente do que foi nos anos 60, quando houve uma intervenção militar com apoio do imperialismo e tomaram o poder à força, cancelaram as eleições, o povo não foi ouvido. Não é o caso agora. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele foi eleito com a maioria dos votos. O Tarcísio foi eleito com a maioria dos votos. A maior parte dos governadores Brasil afora, é lógico que tem compra de votos, uso da máquina, tem tudo isso. Mas não dá para dizer que esse seja o único motivo. Existe uma maioria social e política que ouve as ideias da extrema-direita mais do que ouve nossas ideias. Então, há duas possibilidades, né? Uma é mudar o povo, ou outra é mudar a nossa política. Eu acho que mudar o povo a gente não consegue, né? O povo que existe é esse que está aí. O que a gente pode fazer, talvez, é tentar mudar a nossa política, né? E o que não é nada fácil, porque a gente foi formado numa tradição, né, de uma tradição organizativa, programática, estratégica, e que ela está mostrando os seus limites, né? Tanto nas experiências mais moderadas, como também nas experiências que se dizem mais radicais, que muitas vezes nem sequer conseguem passar pelo crivo eleitoral, porque não alcança a votação suficiente. Não? E a gente tem que ver que a classe trabalhadora de hoje ela é muito diferente da classe trabalhadora de quando a nossa política foi formada, né? É uma classe que passou por um processo de fragmentação muito grande, de perda de direitos, e que isso produz uma nova realidade. Há novas aspirações, há novas formas de ver o mundo, novas formas de se organizar, né? E muitas vezes a gente não consegue estabelecer o diálogo com largos setores da classe trabalhadora porque a gente fala uma linguagem que é incompreensível, né? E também apresenta soluções que muitas vezes não estão de acordo com as aspirações de quem a gente está conversando. Vou pegar aqui um tema muito polêmico, né, que é a questão da CLT, né? Vamos pegar a questão da CLT. Qual que é o tradicional do movimento sindical? É defender a CLT, defender a CLT, defender a CLT.
Aí, quando a gente se depara com trabalhadores que falam que não querem a CLT, a reação é nossa dizer, você é um pobre de direita, que não está entendendo as coisas. E como a Rita falou, não é bem assim, não é? Por quê? Porque ali tem, lógico, elementos conservadores, tem elementos que são de ouvir um discurso que é contra os próprios interesses dele, mas não tem só isso, né? Tem também um tanto de sabedoria, né? De ver, essas pessoas veem, olham para o mundo e percebem que não há emprego de qualidade para todo mundo, né? Até tem emprego para trabalhar em 6x1, para trabalhar num salário mínimo, ter uma folga por semana, né? É isso que as pessoas querem? Não, as pessoas não querem isso, né? Tem uma outra dimensão, que é o patrão e o que é o assédio que o patrão promove. Estruturalmente, existencialmente. As pessoas não querem isso, né? Então, quando dizem que não quer a CLT, a gente tem que conseguir ouvir também o que tem de progressista nisso. E é por isso que o debate que, na última reunião da direção nacional, a gente fez com os entregadores, e, infelizmente, uma autocrítica aqui, eu que faço parte da comissão organizadora do Congresso, eu acho que a gente deveria ter promovido um espaço para reproduzir aquele debate que foi em alto nível, que foi feito na direção, e que eu acho que nos ajudaria a encontrar algumas respostas, né? E, por último, gente, eu acho que o nosso desafio está em conseguir, em alguma medida, ouvir o que a classe está dizendo e conseguir transformar isso num projeto de perspectiva de transformação radical da realidade, que é um mundo sem patrão, sem exploração, mas que faça sentido para as pessoas. Não pode ser só um exercício teórico que faça sentido na nossa cabeça. Se não fizer sentido para a classe trabalhadora, não tem organização, não tem movimento, e aí fica só na nossa cabeça. Eu acho que o nosso desafio histórico é conseguir sobreviver ao enfrentamento do neofascismo, mas apontar para uma perspectiva de futuro socialista que seja popular, que faça sentido para a classe trabalhadora. É isso. Agora, o fortalecer com a Neiva e o Arley. Olá, Neiva. Companheiras e companheiros, saudar a todos os companheiros aqui das correntes. Eu vim de Porto Alegre de 2 dias da Conferência Internacional Antifascista. Companheiras e companheiros de mais de 30 países, de mais de 80 organizações de todos os continentes, tentando se reunir para fazer o debate da nossa tarefa, né, de resistir ao fascismo. Então, segue lá hoje, amanhã ainda o debate. Tivemos uma marcha vitoriosa, mais de 5.000 pessoas no final de tarde, que é dia que a classe trabalhadora não consegue participar, e os debates, né, dessa necessidade. E eu estava escutando os camaradas, nem tinha preparado para eu falar, para ser o Arley, mas ele disse, não, fala, depois ele vai pegar uma parte do tempo e vai falar. Eu quero ser aqui a nossa consciência crítica, companheiras e companheiros, porque eu imagino que os socialistas revolucionários não convergiram sempre. Debateram duro entre si para encontrar o caminho, a saída e fazer uma revolução, que nós não fizemos ainda. E nós, às vezes, nos incomodamos uns com os outros por causa de um debate eleitoral. Então, eu quero fazer umas perguntas para nós mesmos. Eu disse, o Matheus quer fazer uma pergunta, eu vou fazer mais perguntas para nós mesmos, camaradas, para nós mesmos, né? A Nilza disse, nós temos que afirmar alguns princípios, reafirmar da nossa central, a solidariedade internacional, o classismo, o internacionalismo, tinha um que eu não lembrava mais, que eu também talvez não lembre, e a independência. E a independência de partidos, patrões e governos, mesmo que sejam governos que nós elegemos. Então, quero depois voltar nisso. Mas olha só da situação internacional, que tem quase convergência. Mas teve a decadência do imperialismo mais violento, vai cair, mas cai atirando, e cada vez mais violento, e tem o maior poder bélico. Nos últimos tempos, alguns episódios que nós tivemos diferença entre nós. A guerra Rússia e Ucrânia. Tinha gente aplaudindo. E nós dizíamos, escrevemos um livro, Berna escreveu e Mário, dizendo, temos que estar ao lado da Rússia e fim da OTAN, é braço armado dos Estados Unidos. Agora a Europa está tomando na cabeça e tudo mais, como os Estados Unidos estão fazendo com eles. Porque queria isolar a Rússia para isolar a China por causa do risco da perda da hegemonia, e está perdendo a hegemonia.
sem usar da tática da guerra. A China ganha a hegemonia mundial sem usar dessa mesma estratégia. Então, nós tínhamos ali essa diferença. Venezuela, reconhece ou não reconhece a eleição, é ditadura ou não é ditadura? É resistência. Olha o que acabou acontecendo. Aí vai. Mas nós já tivemos uma onda rosa aqui na América Latina. Quantos países foram governados pela esquerda ou progressistas? Teve um período. Avançou, companheiros, ou retrocedeu? Retrocedeu. Olha Milei, olha Chile, olha vários outros. Não tenho tempo para discorrer sobre todos. Então, se não avança, retrocede. Quando a esquerda governa, ou avança no programa, e isso não é um debate acadêmico, ou abre espaço para o avanço da extrema-direita e da direita, se seguir aplicando o neoliberalismo. Dói a gente dizer isso. Dói dizer que o arcabouço fiscal é ajuste fiscal, é neoliberalismo. Dói dizer que a autonomia do Banco Central é neoliberalismo. Uma nação não pode ter um banco central independente. O Banco Central tem que estar subordinado a uma estratégia de desenvolvimento de um país, de um governo. Avançamos ou não avançamos? Entende? Então, para a gente pensar sobre nós mesmos, porque aqui a gente tem um debate, nós vamos defender a reeleição do Lula, estamos a favor do Lula, não. Nós, do Fortalecer, vamos marchar como sempre marchamos, para reeleger o Lula, para impedir o avanço da extrema-direita, mesmo com a conciliação de classe que ele faz, mesmo com o programa que ele está aplicando, porque ele é o que nós temos de melhor hoje para fazer esse enfrentamento. Mas nós não vamos aplaudir tudo, tem avanços, tem avanços. Lula nos disse, né, Nilza? Quem esteve junto lá na reunião, no Palácio do Planalto, com os vídeos descrebados, os 400 sindicalistas, 10 dias depois da tentativa de golpe. Quem esteve lá, dos camaradas aqui? O Lula nos disse duas coisas que para mim ficaram marcadas. Companheiros da cabeça branca, 3, ele disse assim, né, Big? Companheirada da cabeça, vamos voltar a fazer trabalho de base. 2, cobrem, mobilizem, cobrem. Por quê? Nós aqui do lado esquerdo, tá? Cobrem, porque de cá, ele fez o sinal, do lado direito, está todo dia o mercado cobrando. É assim ou não é? É a luta de classes, companheiro. É o mercado, é o sistema financeiro parasitário, é o agro, os grandes empresários, é a Faria Lima. Todos golpistas que agora estão tentando tramar outros golpes. Outros golpes. Não vai ser tranquila a eleição desse ano. Não será tranquila. Alguém falou aqui, temos que eleger a maioria, sim, acordo. Quantos estados nós temos condição de eleger governadores pela esquerda ou no campo progressista? Nós estamos perdendo. E por quê? Porque não avançou. Mesmo com o fim do imposto de renda até os 5 mil, com todos os benefícios sociais, mas não veio reforma agrária, não veio reforma urbana, não vieram várias coisas, percebe? Então, já deu os meus 5, tenho 2 minutos. Então, eu disse que eu queria fazer perguntas para nós. Então, companheiros e companheiras, que a tarefa nossa é isso. É seguirmos na luta com independência. Erramos ou acertamos? Quando erramos, quando acertamos? Não podemos, com medo de prejudicar o governo, dizer, está tudo bem. Não, não está bem. Não está bem. Por quê? Colou no povo todos esses benefícios? Está tranquilo? Está um passeio nas pesquisas, o que a gente escuta? Não. E mesmo a história de ganhar consciência da classe sobre... É o capitalismo. O sonho do capitalismo é isso. Trabalhador e trabalhador sem direito. Trabalhador e trabalhador escravo. Eu tomei um táxi de Guarulhos para cá, o cara trabalha 12 por 1. 12 por 1. E ele acha o máximo que ele dorme só 4 horas. Se considera cara que gosta de trabalhar. Que loucura. Que loucura. Entende? Então, é isso que a gente está enfrentando. Então, eu faço esses questionamentos para nós. Quero mostrar para vocês, depois vou oferecer, vou passar a palavra para a Lei. Nós lançamos lá na conferência um livro, Fascismo de Ontem e de Hoje, desde Trotsky, Clara Zetkin, Gramsci, até Clara Matei. Uma revista que a gente está lançando também lá, né? Que colocamos aqui a nossa linha vermelha. Estados Unidos e Israel, estados terroristas, são terroristas assassinos, não tem outro nome. Então, viva a classe trabalhadora. Estamos acertando em muita coisa, precisamos acertar muito mais. Precisamos de direção pela esquerda, pela esquerda. Essa é a nossa tarefa. Seja fácil, seja difícil, seja debate acadêmico, acho que é um debate classista dos mais genuínos. Força, vamos dar passos aí. Obrigado, Neiva. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, camaradas.
É bom ouvir e falar depois dos companheiros e companheiras, porque a gente tem muito acordo. Nós temos acordo na tese guia, que é muito boa. Nós temos acordo nas falas dessa mesa aqui, falas que não têm divergências profundas, porque nós temos uma diferença da intersindical das outras 10 centrais. Nós somos uma central que foi construída e saiu da CUT porque ela defende a luta de classes. Isso é central. Se a gente defende a luta de classes, nós queremos destruir o capitalismo, porque a gente não aceita a exploração. E aí nós temos que fazer toda a nossa reflexão, Matheus, em cima disso. Qual é o nosso papel? Por que a classe não vê diferença de um programa de direita do nosso programa da esquerda? E tanto faz onde volta, porque ela quer uma resposta imediata para os seus problemas. Nós temos um governo de esquerda que alguém, quando se acidenta, leva 4 meses para receber um benefício, para falar de movimento sindical. Nós temos um Banco Central que expolia a sociedade com uma taxa de juros de 15%, e para cobrir a diferença dos 5% da inflação dos 10%, que é o Banco Central, tira o dinheiro do imposto do povo trabalhador, quando compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz ou qualquer outro produto. Como é que o povo, Matheus, vai enxergar a diferença do nosso governo e do nosso programa de um governo de direita, com o senso comum que é o povo? Ele não enxerga. Nós que somos vanguarda, que estudamos, que lemos, que temos uma formação, a gente enxerga, mas o povo não enxerga. A intersindical precisa radicalizar o seu programa, radicalizar a sua ação, radicalizar a sua presença no movimento, ocupar os territórios. Todo mundo diz, nós estamos no momento, a classe trabalhadora mudou. Será que esse é o pior momento da classe trabalhadora? Eu estava olhando as estatísticas dos anos 70. A classe trabalhadora era composta assim: 45% no campo, primário, portanto, sem direito, não é isso? Nos anos 70. 25% na indústria e serviço público. E os outros 35% no setor terciário, serviços. Portanto, Pedro, que é estudioso, mais precário do que hoje, certo? É ou não? Alguém discorda disso? E há muito saudosismo, antes era melhor. Hoje a classe vai no shopping, viaja, o moleque tem sonhos, moto, vai para a faculdade, tal. Há muito mais politização. A nossa classe, inclusive, decidiu participar da política, e tem muita gente da nossa classe de direita, empoderada. Empoderada. Onde que nós erramos? O nosso programa não dá mais conta, camaradas. Como disse o companheiro Igor, né? Eu gosto dos comunistas, que eles insistem ali, assim. E é verdade, eles são uma escola e um farol e uma oportunidade, mas nós temos muito problema para fazer a luta concreta, né, Igor? Por conta dos nossos próprios exemplos. O próprio Lula, que nós vamos eleger e temos acordo, e todo mundo vai trabalhar em unidade para eleger o Lula deputado. Isso não diverge entre nós aqui. Diz que não existia mais diferença entre direita e esquerda. Não disse isso até o final do 3º mandato? Isso é deseducativo. Aí eu pergunto, eu estou concentrando a fala nesse eixo, porque nós temos acordo na conjuntura. Qual é o papel da intersindical, Matheus? É radicalizar nesse programa. No programa ambiental, ser contra o petróleo, os combustíveis fósseis. Nós temos hoje 50% da nossa classe. Quem quer da informalidade aqui, sem direito, precários, sem CLT aqui, por favor, erga a mão rápido. Quem puder, por favor. Só? Não, CLT. Sem direitos. Maioria hoje. O nosso congresso, hoje da intersindical, ele é um marco. A maioria desse congresso não é CLT e não é servidor público.
Servidor público no Brasil, 12%, CLT, 38%. 50% não tem um patrão para chamar de seu, nem o Estado. Essa é a nossa realidade. Quem que a Zona Central representa? Os 50%. Então, a intersindical, para concluir, Nilza, hoje esse congresso é um marco. Nós vamos ser a maior central desse país. Se a gente tivesse sabedoria de representar esses que não têm patrão, não têm direito, trabalham por conta própria e são da economia solidária. E vamos construir o socialismo autogestionário, sem pedir esmola para o capital, com as nossas próprias mãos, na nossa trincheira. Vamos lá, pessoal. Central é intersindical. Central é intersindical. Daqui a pouco tem café, tá? Isso é para vocês acordarem, porque aqui a gente tava aqui assim, ó, e vocês também. Vamos lá. Agora, vamos lá. Revolução Solidária. Vai ser primeiro Ariston. 5 minutos, 5 e 5? 5 para avisar. 5 para avisar. 5 para avisar. 5 para avisar. 6 e 6? 6 e 6. Aí eu aviso com 5, é essa a lógica. Vem não, tá? Tô olhando aqui também, viu? Vamos lá. Quem fica por último ganha mais 3 minutos, Nilson. Não, vamos lá, começar. Boa tarde, pessoal, a todas e a todos, companheiros, camaradas, as minhas queridas sindicalistas, trabalhadoras. Saudando aqui essa mesa maravilhosa, em nome da nossa secretária-geral, a Nilza. Saudar aqui meu companheiro, que eu tenho a maior honra de compartilhar aqui esse tempo, Mané Gabeira, essa enciclopédia de luta. Saudar essa plenária em nome dos nossos representantes do Ceará e do Nordeste. Cadê esse povo maravilhoso de luta? E, pessoal, assim, é ruim, né, ser o último, porque já falaram, mas é bom também, porque aí a gente vem aproveitando as falas e tentando contornar e convergir, né, com uma boa parte das falas, o nosso grupo da Revolução Solidária. Primeiro, saudar aqui essa unidade de classe, pessoal, porque essa convergência nada mais representa do que esse momento mundial que nós estamos vivendo. Quando tem um inimigo maior, o imperialismo se revelando, com a força que está se revelando, a necessidade de unidade, as vaidades, aquela movimento que preciosismo que nós temos, cai por terra e a responsabilidade e o compromisso com a classe trabalhadora se manifesta fortemente. E isso tudo está representado nesse congresso, que é o 4º da nossa central, o maior congresso que a Intersindical já fez e que mostra o acerto político que foi a criação dessa central, que é marcada não só por esses princípios que a Nilza falou, mas é marcada também pela ousadia e o pioneirismo da Intersindical em tantas pautas necessárias, como foi a terceirização, como é ter a primeira secretária mulher, como enfrentar a reforma administrativa, como enfrentar tantas outras pautas, como avançar na luta da informalidade, dos trabalhadores informais, sem direito, da uberização, tão necessário para esse momento que vivemos no nosso país, onde o imperialismo avança fortemente contra a classe trabalhadora. E aí, pessoal, pejotização, uberização, certo? O futuro que essa realidade nos leva é um futuro de um envelhecimento precário também. Por isso nós temos que nos preocupar. Como será o futuro desses trabalhadores uberizados? Né? Como será se não tem previdência, se não tem educação financeira sendo trabalhada nesse nível, se não existe políticas públicas de aposentadoria e previdenciária? Se até no serviço público os RPPS estão tudo com déficits atuariais insustentáveis. Então, o desenho que esse imperialismo traz para o nosso país é um futuro precário de adoecimento mental e de uma
classe que vai envelhecer sem as mínimas condições de se manter no futuro. E isso é preocupante. E é por isso que a Intersindical hoje está trazendo nesse congresso pautas tão importantes para que essa realidade possa mudar. No serviço público, a terceirização, as organizações sociais, a privatização, vem também levando os postos de trabalho para a mão desse povo imperialista. Essas OS precarizam o serviço público. A terceirização é uma forma do coronelismo que tinha nesse país de estar ali dominando o voto desses trabalhadores e que precariza o serviço mais básico do nosso país. Então, é preciso fortalecer a Intersindical, que conseguiu, com muita luta, ano passado, prevenir a reforma administrativa. Esse ano não vai vir, porque é ano eleitoral, mas ano que vem é uma realidade que está posta. E a Intersindical precisa se preparar para isso, junto com as demais, com a organização dos servidores públicos da classe trabalhadora, porque senão, ano que vem vai ser mais um golpe no serviço público. Certo? É preciso, pessoal, avançar na organização. E também, chegando aqui, se aproximando aqui para não tomar o tempo do Mané Gabeira, é preciso também trazer o debate do meio ambiente. O meio ambiente que o imperialismo mundial avança também numa nova etapa de exploração ambiental. Se antes era o petróleo, se antes era os minérios, ferro, carvão, agora estamos avançando com os metais preciosos, né, os metais raros, terras raras, e principalmente, pessoal, na água potável. Os data centers, né, o resfriamento desses data centers de inteligência artificial, que é o futuro do nosso país, esses países nem querem mais construir no seu território, porque demandam uma quantidade de água muito grande e que eles não querem usar a sua água. A água hoje é utilizada como arma de guerra no Oriente Médio. Se ataca as usinas de dessalinação da água do Oriente Médio como arma de guerra. E esse é o futuro do nosso mundo, é o futuro da nossa sociedade. E é preciso abrir esse debate, e a Intersindical, por meio da sua Secretaria de Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador, precisa avançar também nesse olhar. Né? Eu fiz parte dessa secretaria no mandato passado. É preciso ter esse olhar do meio ambiente, do futuro da exploração ambiental nesse país e no mundo, e também da saúde mental da classe trabalhadora. Porque muito do que se falou aqui cai por terra se o pessoal que está aí na pejotização e na uberização está morrendo atropelado na violência urbana, na violência do trânsito. Nada adianta para esse... Né, muito desses debates que a gente tem aqui passa longe da realidade de muitas pessoas da classe trabalhadora. Então, é por isso que nós temos que exaltar a nossa central, a sua ousadia, o pioneirismo e viva a Intersindical! Gente, eu sou o último a falar, é difícil, né? Primeiramente, antes de falar, Índio, eu quero dizer o seguinte, os meus agradecimentos a esse companheiro que, durante um dos períodos mais difíceis do impeachment da presidente Dilma, de todas as reformas, dirigiu a nossa central. Obrigado, companheiro Índio. Quero também agradecer essa química de Osasco que desempenhou brilhantemente a direção da nossa central nesses 3 anos. Quero dizer a vocês que há 20 anos atrás, companheiro Santino veio de ônibus, foi lá no meu apartamento, Santino, no meu kitzinho, quando nós colocamos o SINAI como o primeiro sindicato da Intersindical. Se vocês olharem no Ministério do Trabalho. Obrigado, Santino. Então, e quero dizer a vocês, ontem nós tivemos uma eleição na Central Tecnológica do Itaú, 10 mil funcionários, 70 candidatos participam. Nós tivemos o Ney e elegemos o cipeiro mais votado da Intersindical. Ney, quero dizer a você
será conhecido no prédio do Itaú como Ney da Intersindical. Nós, da Intersindical, companheiros, somos como aquele bichinho, aquele animal lá da África, o texugo do mel. Nós somos ruins, nós brigamos, aonde tem luta, nós discutimos. A Intersindical, ela pode ser pequena, mas ela é o texugo, ela briga. E aí, quero dizer para vocês, nós só vamos ganhar essas eleições se a gente tiver esperança e luta. O Brasil está melhor. Nós tiramos 40 milhões de pessoas da fome, da fila do osso. Da fila do osso. E quero dizer para você, Nando, o ano passado, eu e a Nilza ficamos com você, porque entendemos que a luta da meninada do 6x1 era estratégico. Fomos para a Avenida Paulista e juntamos 8 mil pessoas, no mínimo, na Avenida Paulista. E o governo encampou. E agora, no dia 15, nós vamos aprovar o fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho, 40 anos. Redução da jornada de trabalho. Eu moro aqui no Largo do Aroche. Eu entrei na padaria e os companheiros que trabalham lá me aplaudiram de pé. 8 pessoas. O presidente Lula é o melhor presidente do Brasil. Nós vamos ter 2 dias de folgas. 2 dias. Remunerada. E aí, gente, por favor, não. Aí não. Os companheiros dos aplicativos. JR, você é testemunha. Quando vocês fizeram a luta, eu e o camarada Índio fomos para dentro do metrô, fomos nas ruas, fomos no piquete, fomos até Osasco na passeata, e hoje a regulamentação dos aplicativos é um projeto real. E nós vamos aprovar e vamos forçar as empresas de aplicativo. E quero dizer, JR, a Intersindical fez isso porque ela tem sonho, ela tem esperança, mas ela tem luta. Ela tem luta, ela está na base. Então, essa turma aqui do texugo do mel está em tudo que é lugar, gente. Nós não temos medo de brigar e lutar pelos trabalhadores. E quero dizer para vocês, não dá para vacilar nesse momento, gente. A contradição central que nós temos nessa conjuntura é entre os setores democráticos que defendem a nossa soberania, a nossa democracia, e os setores autoritários, fascistas, e são setores neoliberais que querem retirar todos os nossos direitos. E isso nós temos que dizer para os trabalhadores. E nós podemos dizer que nós temos 2 grandes cunhas aqui na América do Sul. O presidente Lula, com a sua história e com o seu compromisso, e o Petros, que pegou em arma para defender a democracia. Vamos ganhar as eleições, vamos construir um outro projeto, onde a gente possa garantir os direitos e a dignidade de todos os trabalhadores. Essa é a Intersindical, gente, de luta presente. Companheiros, companheiras. Big, por favor, hein? Agora ficamos curiosos para ver o texugo do mel, né? Acha aí, Alexandre, o texugo do mel e coloca aí no telão pra gente. Mas o que importa, e acho que assim, teve muita convergência o nosso debate. As divergências, pessoal, as divergências, elas são aquelas que aparecem, mas elas vão
desaparecer na luta cotidiana.